Bom dia, vamos começar. Hoje, dia 17 de janeiro, e nossa live é sobre trabalho de parto, né? Como que a acupuntura e os florais de Bach podem atuar, bom dia, qual é o nosso papel, né? Qual o nosso olhar? O nosso olhar principal, ele tem que começar primeiro, né? Eu acho que é muito importante saber quando que ele tem que começar. Quando começa o olhar para o trabalho de parto? Na verdade, cuidar da gestante durante toda a gestação é fundamental para um trabalho de parto saudável, né? Que ela reaja bem a esse trabalho de parto, que ela tenha um trabalho de parto harmonioso, né? Que não cause nenhum transtorno para ela depois, né? Eu dei até uma aula domingo agora, que eu falo sobre isso, e quando eu falo da etiologia, né, nas mulheres, o que nos adoece, eu digo, trabalho de parto, gravidez e trabalho de parto não é etiologia, só é se for. O que eu quero dizer com isso, né? Basicamente, ele não é uma etiologia. Toda mulher que passou por uma gravidez, passou por um parto, vai ter problemas depois? Claro que não, né? Claro que não. Mas algumas, diante do que aconteceu e de como foi levado o que aconteceu durante a gestação e durante o parto, pode sim depois ter algumas questões, desarmonias que se estendam, né, até durante a vida. Então, vamos focar, né, nessa live de hoje no último trimestre. O último trimestre é fundamental um terapeuta que esteja atuando com uma gestante, ele olhar para essa gestante e já ir pensando no parto, né? O que é comum a gente encontrar nesse momento? É comum a gente encontrar dores musculares, muito comum nessa fase da gestação. Ela já tá como é que chama? Com aumento de peso, né? Desculpa. Ela já tá com aumento de peso, né? Algumas muito, algumas pouco, mas já tá bem diferente, né? Esse momento, a barriga, eu costumo dizer que é a frente e avante. É só crescendo bastante, né? E muda muito o eixo gravitacional dela. Então, é muito importante olhar para essas questões. Imagina uma mulher que chega lá no trabalho de parto cheia de dor, né? Que vai ficar incômodo as posições. Ela tem que estar bem, né? Ela tem que estar conseguindo, orientada de qual é a melhor posição, como que ela apoia o corpo dela, né? Aonde ela pode colocar um travesseiro para ela apoiar melhor, aonde que ela pode, isso tudo é fundamental que um profissional que trabalhe com gestantes conheça e possa orientar essa mulher, né? É muito importante isso. Cuidar da parte muscular. Eu preciso cuidar com a acupuntura, né? Cuidar com técnicas que envolvam a medicina chinesa. A massagem, por exemplo, é muito importante para colocar, para circular a energia. Então, ela vai acumulando muita energia durante toda a gestação. Durante toda a gestação, ela vai acumulando energia. Naquele momento, medo, né? Tem muita mulher que ela tem medo, então ela vai mexer, parece que ela não pode mexer, e fora os medos que colocam nelas por aí, né? Eu não acho que tem que ter medo, né? Você tem que saber o que está fazendo, então tem que ser orientada. E infelizmente muitos profissionais não orientam essa mulher de forma adequada, alguns até intensificam esse medo e aí prejudicam todo o processo dela durante a gestação. Então a atividade física é muito importante e dentro do nosso consultório fazer circular essa energia. Como que eu faço circular essa energia? Eu faço circular essa energia com acupuntura, né? Movimentando a energia do local da dor
com pontos naquela região. Pode esquecer essa história de que eu não posso colocar agulha na lombar dela, não posso colocar agulha no sacro dela. Pode colocar, tá? Pode colocar. Isso é medo, crendices. As pessoas falam, olha, agulha, como que é o pensamento, assim, essa região tá ligada totalmente, tanto com ligações nervosas, né, tanto os nervos, quanto a musculatura da pelve ligada com a lombar, obviamente, né, então se você mexer nessa região, o que vai acontecer? Você pode promover um trabalho de parto, né? Você pode fazer um trabalho de parto prematuro, pode estimular um trabalho de parto. Só que não é assim, né? Quando que eu não posso? Eu não posso se ela está correndo algum risco. Se o estado de saúde, o estado geral dela requer repouso, por exemplo, que muitas gestantes têm que ter, né? Aí eu não posso. Aí eu não posso ir lá, cuidar e relaxar. Tem que deixar, ir cuidando da dor e cuidando de uma forma mais distante daquela região, como um microsistema, por exemplo. Tanto INSA, eu adoro microsistemas para gestantes, né? A INSA, que é a cranicultura japonesa, até vou colocar uma aula sobre isso na comunidade, né? Para que é muito importante profissionais que trabalham com mulheres, trabalham com gestantes, tenham alternativas, né? E nem todas as escolas ensinam essa técnica da cranicultura japonesa, né? Que chama INSA, que é a cranicultura de Yamamoto. Então, tem lá na minha comunidade também, na nossa comunidade, né? A aula que vai ser disponibilizada durante esse ano de INSA, para poder ajudar. Porque você, às vezes, tudo que você tem são os microsistemas. Entendeu? Ela não pode receber agulha por N situações, né? Então, são muitas desarmonias que podem acontecer. Pela medicação que ela está tomando, pelo repouso. Então, não que não pode receber agulhas, mas não pode deitar de lado. Ela não pode... Você não quer mexer na região do lombar, porque ela está com risco de aborto altíssimo, né? Então, não pode colocar pontos IG4, por exemplo, porque ela está com risco de aborto. O que a gente vai fazer? Aurículo ou INSA. Vai tratar a dor, vai melhorar o estado emocional dela, né? Outra questão importante nessa fase, o emocional. Algumas mulheres não suportam mais a gestação, algumas, né? Elas não estão mais aguentando, elas às vezes pelo emocional só, pela dificuldade de amarrar um sapato, de colocar uma sandália, que tem umas que adoram uma sandália que fecha do lado de fora, né? Do lado externo aqui do pé. Só por Deus, para fechar a sandália assim é super difícil, né? Vestir uma roupa, as que tem que colocar meia, né? Todo dia ter que colocar meia e a dificuldade que é para colocar meia com aquele barrigão. Então algumas mulheres sim, naquele momento elas já estão por aqui, queria que nascesse agora, né? Não, obviamente, não quer que nasça prematuro, né? Não é uma reação de negação daquilo, é só um cansaço, né? É um cansaço de estar ali. Então é muito importante a gente olhar para esse cansaço, a gente olhar, facilitar. Se ela tá com tanta dificuldade de calçar o sapato, de colocar a meia com a barriga tão grande, o que será que está acontecendo? Será que está faltando um alongamento? Será que está faltando uma flexibilidade? Está faltando uma flexibilidade, eu posso soltar essa lombar dela com o quê? Com ventosa, com exercícios, com alongamento, né? Eu posso soltar essa lombar dela com massagem. Muda completamente. Ela deita na maca cheia de dor e deita e se vira, parecendo, né, com aquela dificuldade de sentar e de virar e apoiar. Na hora que você acaba de fazer, ela levanta com mais facilidade, ela põe
sandália. Na hora que ela vai para colocar o sapato, ela já fala, nossa, ó, melhorei, já tô colocando com mais facilidade. Então a gente pode soltar essa lombar toda aqui com a acupuntura, pensando em flexibilizar a musculatura. Por exemplo, um ponto maravilhoso é vesícula biliar 34, né? Ele vai ajudar a soltar aquela região. Dores aqui nessa parte do pescoço também é muito comum, porque as mamas aumentam. Ela tem a tendência em segurar essa barriga, então muitas vezes ela faz esse movimento para tentar sustentar mais aqui. A gente precisa soltar essa região. Então, o que eu falei até agora? Do terceiro trimestre, a importância da gente olhar para a parte muscular, para olhar se ela tem dores, buscar técnicas de analgesia, buscar técnicas de movimentação da energia, porque eu preciso fazer circular essa energia de alguma maneira. Muitas vezes é com a gente que ela começa a conseguir circular, e a partir da analgesia que a gente pode causar, da circulação de energia que a gente gera na região, ela se sente mais livre para poder fazer uma caminhada. Ela se sente mais livre para voltar a fazer atividade física, por exemplo, né? Ela se sente mais livre para poder trabalhar com mais harmonia, sem sentir tanta dor para sentar, para levantar, para ficar sentado um pouco mais de tempo na frente de um computador, por exemplo, né? Então, daí a importância da gente cuidar dessa parte de mobilidade, que é fundamental dentro de um trabalho de parto natural. Ela precisa dessa mobilidade. Ela precisa, se além de tudo ela ainda for sentir dor, além da dor, mas não a dor do parto, né? A dor outras dores, dor no quadril, dor nas costas, dor no joelho. Não. A gente precisa resolver esse tipo de questão. Quais são as técnicas que a gente falou até agora? Os microsistemas, né? Aurículo e INSA, e ponto sim. Na parte sistêmica, posso usar EG4 se ela tiver com dor? Pode usar EG4. É claro que você pode. O que você não pode? Você não pode unir vários pontos que estimulam o parto. Então, quais são os principais pontos que estimulam o parto? G4, bexiga 60, as pâncreas 6, bexiga 67. Esses pontos são pontos muito importantes. Mas como que eles estimulam o parto? Não é um único ponto que estimula o parto. Quando estimula o parto, é a combinação desses pontos. A combinação desses pontos todos juntos. Quem de verdade trabalha com gestantes, quem de verdade faz estímulo de parto, sabe que não é um trabalho facinho. Às vezes a gente faz uma sessão e nasce a criança, sim, muitas vezes. Muitas vezes a gente faz uma sessão, às vezes pode começar o primeiro estímulo ali no consultório, lá dentro da nossa sala, ela começa o primeiro estímulo dela, ela sente ali, só que é sempre? Não. E foi só aquela, como eu sei que não é toda vez que acontece aquilo, que eu tenho que repetir essas sessões, eu tenho que repetir muitas vezes, mais do que uma vez por semana, a maioria das vezes. Não é um único ponto que vai gerar esse parto. Então não precisa ter esse medo, não precisa ter esse desespero. Se eu usar IG4, um ponto, né, não vai estimular o parto. E se ela tiver um estímulo de parto, um parto prematuro, depois que você fizer uma sessão, não tem relação com um único ponto. Isso está escrito em grandes livros. Maciosa fala isso, o Alteroshi fala isso, e qualquer pessoa que, eu repito, que de verdade trabalha com estímulo de parto, é claro que você já a Márcia está colocando aqui, né? Ela já teve vários casos que precisou estimular em vários atendimentos. É claro, porque qualquer pessoa que trabalha de verdade com estímulo de parto tem que fazer. Não é o mais comum a gente fazer um estímulo de parto e nascer. Não é o mais comum. Ou então isso pode até acontecer, porque se eu fosse pensar só
no trabalho de parto, né? Pensa no estímulo de parto. Que isso até é uma coisa que eu quero fazer um parênteses, né? Eu gostaria mesmo, sabe, que a gente mudasse o termo, né? Que a gente mudasse esse olhar de falar que a gente faz indução de parto, né? A gente não faz indução de parto. A gente não faz. O que a gente faz é estímulo do parto, né? Eu gosto muito de uma frase que o professor Henrique fala, que é: a gente limpa o salão, a gente estende o tapete vermelho, a gente aquece, né, o ambiente, a gente deixa tudo pronto e ele tem que sair, né? Ele tem que sair, ele tem que vir, né? Ele tem que vir, ele tem que decidir, é o momento dele. Então, a acupuntura, ela não faz uma coisa e contra a natureza dele, ela não faz. Então, não tem que ter esse pensamento. Vamos trocar esse nome. Para de dizer que você faz indução de parto. Quem faz indução de parto é a ocitocina, tá bom? É colocar na veia. A gente faz estímulo de parto. É diferente. É diferente. A gente prepara o ambiente, a gente prepara o corpo da gestante, a gente prepara tudo. Mas ele vai nascer. E eu repito, quem trabalha de verdade e já fez isso durante muito tempo e já atendeu várias gestantes sabe disso. Sabe, tem umas que vai ser com uma sessão, com 2 sessões, com 3 sessões. Tem umas que vai ser com 10 sessões, às vezes 3 vezes por semana. Ela chega lá com 38 e a gente vai fazendo um monte de sessões até chegar lá no 41, né? Tem gente que vai fazer tudo isso e não vai estimular. Ela vai ter que internar e fazer isso. Como é que chama? Me perdi agora. Me perdi mesmo. Nossa, assim ao vivo, olha só. Indução de parto com ocitocina, ou muitas vezes ela vai ter que fazer cesárea, né? Vamos falar primeiro lá do começo. Eu tenho que começar, se eu for pensar, quando que eu começo, né? Eu gosto de começar, se ela me liga antes, fala assim, eu gostaria de fazer um trabalho para estimular o parto, né? Como é que funciona? Tem muitas que elas ligam pra gente no comecinho da gestação, liga pra gente com ela com, às vezes, 5, 6 meses. A Márcia tá perguntando se eu posso falar sobre o intervalo de quando a gestante procura já com 40 semanas. Eu vou falar disso, tá? Que eu vou começar aqui, né? Aonde eu gosto de começar? Com 36 semanas. 36 semanas eu vou dar um olhar pro corpo dela antes, né? Eu vou ver como é que tá, se ela chegou só até ali, como é que tá o equilíbrio, como é que ela tá geral. Muitas vezes ela podia ter vindo desde o começo, né? Não veio e chega ali, às vezes com uma desarmonia energética, né? Sem dormir direito, o intestino não tá funcionando, ela sente dores e até então ela entendia e as pessoas passavam para ela, né? Muitas vezes o médico, como isso é normal. E aí eles dão o quê? Paracetamol, né? Que hoje se sabe o quanto paracetamol é um remédio complexo, né? E eles dão paracetamol para ela, né? E vai intoxicando, enfim, ela e o bebê. Não vamos entrar nesse mérito, né? E é normal sentir dor. Gravidez não é fácil. E ela chega ali para mim com 36 semanas já nessa desarmonia. Então eu gosto de pegar antes a gestante para poder dar algum estímulo pro corpo dela, harmonizar o corpo, o sono um pouco, ver se o que a gente consegue fazer com o intestino, fazer as orientações, né? Na comunidade a gente fala muito de gestante porque aliás, o motivo pelo qual, né, como eu contei outro dia até, o motivo pelo qual eu sou professora de acupuntura na ginecologia e obstetrícia é a gestação, né? Então, porque foi na minha gestação que eu tive todo a motivação, né? Porque ninguém me cuidava. Enfim, eu gosto de fazer esse preparo antes, né? Ver como é que tá o emocional dela.
O estímulo de parto mesmo, eu começo com 38 semanas. E aí, quando a gente pensa no estímulo de parto, a princípio, eu tenho que pensar já em mais números de sessões, né? Então, eu posso fazer até todo dia, mas com 38 semanas, 3 vezes por semana é o que eu gosto, né? E assim você pode ir aumentando. Então, nem sempre ela vem 3 vezes por semana, a maioria ela acaba acatando e vindo 2 vezes por semana. Quando chega lá, quanto mais vai indo, aí a sua resposta, Márcia, quanto mais vai indo pro final, mais eu preciso intensificar esse processo. Então eu posso chegar a fazer até todo dia, não tem nenhum problema se você fizer todo dia, tá? Mas uma vez por semana não é estímulo de parto, não dá conta, porque eu preciso, é muito movimento, sabe? Tá acontecendo muito movimento naquele corpo. O corpo está se preparando para aquela uau, que é o momento, o grande momento que é o parto. Então, é muito movimento. Se eu der um estímulo uma vez por semana, o que é esse estímulo perto de toda aquela grandiosidade, né? Não é bom. Não é um estímulo bom. Então, é pouco. Eu tenho que aumentar esse estímulo. Eu tenho que dar mais estímulo, né? Estar mais presente no corpo dela. Isso é fundamental. Então, vou começar com 2 vezes por semana, que eu já acho pouco. Eu gosto de 3. Eu gosto de 3 e se manter 3 vezes por semana nessas próximas, que é 38, 39, 40. A maioria dos médicos, 40 semanas é limite. Quando eu chego num médico mais para a linha mais humanizada, eles esperam mais tempo, né? Então eles esperam um pouco mais de tempo. A maioria das pacientes minhas, né? Elas nascem 39 semanas. Quando ela já é minha paciente desde sempre, é muito difícil passar 40, 42 dias, 2, 3 dias é máximo, assim, porque ela já vem todo um processo, né? Ela já vem com equilíbrio, ela já vem melhor, né? Mesmo que ela tenha qualquer intercorrência, que ela tenha, se ela tiver diabetes gestacional, a maioria não passa de 39, né? Então, muitas vezes elas vêm diante de uma situação assim, hipertensão, também tem médico que não deixa passar, né? Sendo que os estudos comprovam já, né, que ela pode ficar, né, sendo bem olhada, né? Eu vejo você, sabe? Se ela estiver bem monitorada, ela pode passar isso tranquilamente, né? Já acompanhei gestantes de grupos de estudo até que chegaram a fazer a indução com quase 42 semanas, 41 e tantos dias, né? Acho que foi 41 e 5 dias, que foi uma amiga minha muitos anos atrás. Ela fez parte de um estudo sobre gestantes na hipertensão na Escola Paulista, né? E eles fizeram esse estímulo. Ela era acupunturista também, Alessandra Guerra, uma grande amiga, né? Minha. E ela era acupunturista porque ela faleceu, infelizmente. Não disso, depois de alguns anos. E ela fazia o estímulo, mas realmente ela precisou da ocitocina. E a filha dela nasceu de parto natural. Nasceu de parto natural com ela hipertensa e ela não teve complicação, a bebê não teve complicação. Voltando. Tem que ficar claro o quanto a gente tem que olhar para isso. Aí, qual o nosso olhar? Estimular o movimento, harmonizar o fluxo do Qi. É fundamental harmonizar o fluxo do Qi, porque eu preciso dele, né? Quando eu tenho um fluxo do Qi que não está harmônico, eu não tenho um processo linear, porque o processo ele tem que ser linear. Ela começa com as contrações de treinamento antes, né?
aí essas contrações vão ficando mais intensas, aí ela começa com alguma dilatação e mudança no colo, e isso você vai sabendo porque ela vai no médico já uma vez por semana, né, nessa fase final da gestação, e o médico avalia e você tem que ir perguntando, questionando, e ela vai aprendendo, né, o que você precisa saber. Então, se já tem dilatação, se o colo está mais mole, se o colo está mais fino, ela vai fazendo toda essa variação e vai te contando. E você vai fazendo o estímulo. Então, eu tenho que ter um movimento linear. Quanto mais cuidada ela é, quanto mais olhada, consciente, né, deste processo ela é, mais as coisas acontecem com harmonia, né? Mais as coisas acontecem, ela tem que estar firme emocionalmente. Uma grande questão que aí eu entro muito com os florais de Bach porque são os meus queridinhos mesmo, né? Ele dá um apoio para a medicina chinesa sensacional, sensacional. Então, uma grande questão é trabalhar com adaptabilidade, né? Então, ela precisa se adaptar àquela situação, a cada dia, né? Eu brinco que eu falo, cada mergulho é um flash, né? Por quê? Porque ela tem novidades, às vezes ela tem que se adaptar, ela descobre no terceiro trimestre uma diabetes gestacional, né? Aí isso muda o curso completamente, a pressão dela começa a aumentar, ela tem uma dor importante que aparece naquele momento, que é muito comum aparecer diante das mudanças hormonais do relaxamento que acontece nas articulações. Então ela vai precisar dessa força, tanto da analgesia como tem as dores, muitas, a gente não consegue resolver. O que a gente consegue fazer é deixar a dor num nível muito baixo. Por que não consegue resolver? Porque eu brinco, né? É uma brincadeira isso, que eu chamo que é como se fosse uma dor hormonal. É do preparo. Então, com atividade física, com orientações de exercícios, com a acupuntura, ela consegue se manter bem. Ela ter uma uma sensação ali que não é ótima, né? Ela percebe que aquilo, mas aquilo não impede que ela faça nenhuma atividade, aquilo não atrapalha o sono dela, né? Já basta a dificuldade por conta da barriga, a forma como ela tem que dormir de forma diferente, se ajeitar, a quantidade de vezes que ela tem que levantar à noite para fazer xixi, né? Então ela precisa muito se adaptar. Então tem um floral que chama o Walnut, ele é fundamental, né? Eu gosto de usar a estação inteira, mas nessa fase ele é fundamental, porque ele vai ajudar as mudanças de fase. Ele é muito importante em mudanças de fase. Então ela está caminhando para deixar de ser uma gestante para fazer o parto. O trabalho de parto em si, ele é um processo de transformação clássico. Naquele momento as coisas totalmente se transformam, tudo se transforma, não tem um montão de tempo, não tem nada, é naquela fase. Esse floral é fundamental ali, para poder conseguir que seja harmônico esse momento. Se eu tenho dificuldade na adaptação, se eu tenho dificuldade de me flexibilizar, se eu construir durante toda a gestação, às vezes antes, né, da gestação e durante a gestação, eu construí uma expectativa, né? Eu desenhei como é que gostaria que fosse meu parto, eu fiz todo esse trabalho, estudei, né? Escolhi a equipe da ginecologista e tudo para me acompanhar nesse processo, pensando que eu queria o melhor parto. E aí, às vezes, eu descubro que eu realmente não vou poder ter o parto que eu gostaria, né? Vai ter que ser feita uma cesárea muitas vezes com ótima indicação, é real o processo, ela não vai poder, né, ter o parto natural, ela vai ter que fazer cesárea, né? Como é que ela se adapta a isso? Como é que ela
aceita. Como é que ela tem que mudar toda a visão que ela preparou, que ela idealizou, que ela visualizou durante todo aquele tempo, que ela estudou, os livros que ela leu, os relatos que ela assistiu, os grupos que ela participou, e ela vai ter que mudar, né? É fácil isso? É claro que não. É claro que não. Ela sofre, fica diferente. Então, ela precisa de ajuda nessa adaptação. Outro fator muito importante que acontece, que é fundamental a gente conseguir reconhecer, e que nem sempre a gente consegue reconhecer, por exemplo, uma criança que está muito suspensa, ela já teria que ter encaixado um pouco mais, descido um pouco mais, né? E ela não desce, ela não desce, ela não desce. O que pode ser? Pode ser medo, né? Esse medo, ele vem da onde? Esse medo muitas vezes vem da ancestralidade. Como que eram os partos na história da nossa família, né? Como que eram os partos antes? Quantos bebês morreram, né? Quantas mães morreram na história da sua família? Não é uma história recente. De útero em útero, essas informações vão passando, esses traumas vão passando. Muitas vezes, isso. Eu tenho uma paciente que ela veio, ela já era minha paciente porque ela tratou para fertilidade, mas ela tinha pavor do parto. Ela tinha pavor de parto de qualquer forma, mas o parto natural ela não podia nem pensar. Por ela estimular, fazia cesárea com 37 semanas para ela não correr o risco de ter o primeiro estímulo. Eu lembro que foi naquela fase que eles mudaram a data limite, que até uns anos atrás eram 38 semanas, né? Agora é 39 semanas. Foi naquele momento que mudou. E ela entrava em desespero de pensar que tinha que fazer. A cesárea, ela também tinha muito medo, mas ela aceitava, porque tinha que sair, a criança não podia ficar lá, né? Mas ela não queria de jeito nenhum. O que era um medo tão forte, era uma coisa tão real, parecia que ela tinha um monstro real na frente dela, que chamava parto natural, sabe? Que chamava parto no geral, na verdade. Sabe, esse medo não vem só dela, né? Esse medo, ele vem de histórias, esse medo, ele vem de familiares no passado, tenho certeza disso. Então a gente precisa tratar onde? Rim, porque é onde mora a nossa história do que a gente viveu e do que a gente, do que as nossas mães, avós, tataravós, bisavós, né, viveram. Aonde mora? No rim. Então eu preciso cuidar da energia do rim para poder fazer esse tratamento. Eu posso usar os torais, do medo, né? Posso usar Rock Rose se ela estiver desesperada, como essa minha paciente. Posso usar Mímulos se é uma paciente que ela olha para ela leu todas as complicações possíveis que podem acontecer no trabalho de parto, e ela tem medo de cada uma delas, e ela começa a analisar aonde ela pode se encaixar, né? Aí o Mímulo seria. Ela tem medo de perder o controle desesperadamente. Sherry Plum poderia ser indicado nesse momento. Mas é fundamental que ela se adapte, né? E quando ela precisa se adaptar, eu adoro a combinação de Walnut com Rock Water. Por quê? Porque ela precisa se adaptar, ela precisa soltar. Esse floral da flexibilidade, ele também é fundamental para ajudar a liberar o quadril. Esse quadril precisa abrir, ela precisa ter dilatação. Esse bebê precisa ter espaço para ele descer. Às vezes, o que está impedindo é esse quadril fechado aqui, ó, de medo. Tipo, daqui não vai sair nada. Daqui eu não tiro nada, né? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que soltar. Eu tenho que soltar e me entregar para o fluxo da vida. Não tem como. Parto é fluxo da vida.
É a maior representação de fluxo da vida. Eu tô olhando e ela tá... A vida está acontecendo, a vida está acontecendo. Sem o parto, a vida vai acabar. Não tem bebês e não vai ter outras gerações, né? Então, é fundamental que ela se entregue para o fluxo da vida. E para ela passar pelo parto de uma forma mais tranquila, no parto natural, também é muito importante que ela se entregue. Que ela solte as sensações dela, que ela se solte e se entregue para que o corpo dela possa mostrar o caminho. O corpo dela sabe parir. Ela precisa daquela equipe para mostrar para ela que o corpo dela sabe parir. O corpo dela sai mostrar para ela qual é a melhor posição. Ele sai mostrar para ela o que ela tem que fazer com a perna. Ele sai mostrar para ela qual a força que ela tem que fazer. Porque é natural. É natural. Porém, ela precisa estar conectada com esse natural. Ela precisa estar de posse dela. De posse desse fluxo da vida. E a acupuntura é fundamental nesse processo, porque quando a gente coloca os meridianos, quando a gente trata da parte hormonal dela, né? Quando a gente, inclusive na comunidade, a gente fala muito, e as alunas falam muito, tem até algumas alunas minhas aqui, as alunas falam muito de como, por exemplo, as técnicas da acupuntura japonesa interferem ali, né? Porque ela consegue fazer fluir de uma maneira mais tranquila todo o processo. Todo o processo. Temos uma participação honrosa aqui, né? Sim, sim, sim. Ela está colocando que vários casos foram reportados de uso de Wayajot para reposicionar o bebê na posição de nascimento, trabalhar mãe e bebê. Não, com certeza, porque o Wayajot, ele é um floral que ele vai ajudar, por exemplo, ele ajuda pessoas a decidir qual caminho ela tem que tomar. Né? E é exatamente esse trabalho. Se eu tô com um bebê que não tá bem posicionado, e às vezes não é só ele tá sentado, sabe? Ele tá pélvico, às vezes ele tá cefálico, mas ele não tá bem posicionado, ele tem, a cabecinha tá, de alguma maneira ali, não tá ótima. O Wayajot vai conseguir mostrar pra ele, por aqui, ó, dá o cheirinho pra ele ali, pra onde ele vai ter que ir, né? Qual o caminho que ele vai ter que seguir. É muito importante que a gente olha pro bebê. E todo o tempo desse processo todo, né? Todo o tempo desse tratamento todo, eu tô tratando ela e o bebê. Isso tudo que eu tô falando, eu tô pensando no bebê, né? Porque ele vai ficando mais tranquilo, porque o que ela vai sentindo, ele vai percebendo que aquele caminho tá acontecendo. Então, essa conexão da mãe e do bebê, entra toda aquela questão que eu estava falando antes, da gente deixar essa gestante acontecer o fluxo, né? O fluxo da vida, ele passar por ela, ele estar com ela ser uma representação naquele momento do fluxo da vida, né? Então, falei da gente cuidar desse medo, a ansiedade, né, de como vai ser, algumas preocupações que podem acontecer naquele momento, né? Dentro da sala de parto, é fundamental a gente usar florais que vão, às vezes, até ter o rescue, né? Que é um floral de emergência, porque em vários momentos ela duvida da força dela, né? Claro que ela duvida. Claro que ela duvida. Porque vem a dor, vem aquela que parece que está demorando mais do que deveria, a dor aumenta, ela entende que ela não vai conseguir, né? Quantas pedem para cesárea, né? Tanto de doulas e de obstetrizes que eu já dei aula, quanto elas contam que a maioria delas em algum momento pede, não, eu não quero, eu não vou conseguir, eu quero a cesárea. É a dúvida daquilo. Se a equipe tem calma, né? Se consegue passar essa calma para ela consegue. Como que a gente faz isso com florais? Às vezes
pode ser sacar realmente de um socorro, né? De eu dar essa informação de socorro para ela, de falar, olha, calma, né? Você vai conseguir. Você vai conseguir. E é só acalmar aquela angústia que dá e pronto, passou. Passou, ela continua acreditando nela, ela continua acreditando que ela pode fazer, conseguir, né? Fazer o parto dela. É só ter calma, né? E força, e posicionamento, e saber para onde você está indo. Nesse caso, o Wild Oat vai ajudar tanto ela, tanto o bebê se posicionar, que poderia ser usado antes, o bebê se posicionar, como às vezes na hora do parto, que às vezes tem algumas distócias que são descobertas só na hora do parto. Parece que ele tá bem encaixadinho, só que aí ele não desce por quê? Porque a cabecinha tá meio inclinada, né? Então é muito importante isso, que a gente consiga sentir. O que é fundamental para estimular? A gente conseguir se conectar com essa mulher, né? Eu me conecto com essa mulher, eu olho, consigo ver essa mulher e não o que eu entendo. Olha o que é importante. Lembra sempre disso. Você tem que estar limpa naquele momento. Você tem que estar de posse do seu conhecimento. De posse. Você fica de posse do seu conhecimento. Conseguir usar os florais junto com a acupuntura em todo o processo, desde o estímulo do parto até a hora do parto, né, até a sala de parto, é fundamental. Então, eu estou de posse do meu conhecimento. Eu sei o que eu tenho aqui. Eu tenho a medicina chinesa e como que eu posso usar essa medicina chinesa aqui para usar. Quais os objetivos de cada coisa. Quais as questões. Eu tenho os meus florais. Como que combina os florais com a acupuntura, desde o estímulo de parto até a sala de parto. Como que eu faço a combinação? Eu fico de posse dos meus conhecimentos. E aí eu me conecto com essa mulher. Eu olho para ela e eu vejo aquela mulher. E aí eu só vejo o que ela precisa. E aí eu ofereço. Entende? O que eu tô querendo dizer é que eu não tenho que ter dentro de mim o que é para ser feito, o que ela deve fazer, como ela deve se sentir, como ela deve falar, ela não deve. Cada mulher tem um processo, cada mulher tem uma história, cada mulher tem um corpo, cada bebê tem a sua história, né? Cada um deles tem tem uma história, tem motivos, tem o que fazer, né? Tem um caminho. E aí é muito importante que eu esteja de posse dos meus conhecimentos para eu ofertar para ela o que ela precisa naquele momento. Não o que eu acho que ela tem que fazer. Isso é fundamental no trabalho com gestantes, na verdade o trabalho inteiro com gestantes até o puerpério. Eu não tenho que ficar tendo certeza do que eu vou fazer. Eu não tenho que ficar enquadrando essa mulher no padrão correto. O que eu tenho é que acompanhar essa mulher no padrão dela. Esse é o meu trabalho. É isso. Como é que vocês estão? Muita gente passou por aqui, muita gente querida, muita gente que eu gosto demais, né? Gente conhecida, gente nova também. Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço demais a participação de vocês e até a semana que vem, tá bom? Tchau!